Tá rolando? Bom, pessoal, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo aqui que tá sintonizado na rádio microfone? Legal. Então, bom, meu nome é Lucas. Já tá ali meu slide. Meu nome é Lucas, eu trabalho aqui na AWS como arquiteto de especialista em containers, atendendo a América Latina. E hoje eu tô aqui com o Júlio. Então fala um oizinho para o pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Turola, trabalho no Nubank na área de CI/CD. Sou um homem branco de cabelo castanho. Estou usando uma camiseta verde escura e calças pretas. Só para quem está de longe enxergar. E aqui eu tenho o Rafael. Prazer, eu sou o Rafael Leal. Eu trabalho no Nubank no time de CSD. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, estou com uma camiseta preta, casaco verde, com uma calça jeans. Bom, e hoje a gente vai falar um pouco, como vocês podem ver no slide, no nome da apresentação, como é que a Nubank entrega software utilizando o Amazon EKS e algumas coisas sobre o Amazon EKS que vale muito a pena ressaltar, que ajudaram eles nesse tipo de implementação. Então aqui está a nossa agenda, a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura do Amazon EKS, né? Alguns conceitos, porque fundamento é muito importante, principalmente para a gente resolver troubleshooting quando a gente diz respeito a cluster. A gente vai falar sobre alguns conceitos de Kubernetes, porque esse conceito se aplica a qualquer tipo de cluster que você for usar. A gente estiver usando self-managed, a gente estiver usando gerenciado, então é muito importante entender. Questões de auto-scaling, segurança. A Nubank vai entrar falando sobre um pouco sobre a Nubank, né? Questões de CI/CD, como que eles migraram da plataforma antiga de CI/CD para o que eles têm hoje, que é o Tecton, que a gente vai falar um pouco mais sobre. Maior capacidade com o Amazon EKS e, por final, algumas considerações avançadas que a gente precisa se preocupar quando a gente está falando de CI/CD, principalmente algumas preocupações de scaling do control plane. Então é muito importante a gente saber disso. Então começando então falando sobre aplicações modernas. Vou passar o conceito aqui, não vou demorar muito nisso, porque eu acho que é interessante a gente focar no EKS, mas as empresas hoje em dia estão procurando rápida maneira de inovar, né? Então a gente saiu daquela estrutura monolítica para uma estrutura de microserviço. E por a gente estar trabalhando numa estrutura de microserviço, a gente tem que se preocupar com vários pontos que a gente não se preocupava antes. Como, por exemplo, quando a gente está trabalhando no monolito, a gente vai ter que se preocupar só com um ponto de observabilidade, que é exatamente dentro da aplicação monolítica. Quando a gente está trabalhando com microserviço, a gente tem que olhar diversos pontos e isso se torna mais oneroso, né, para a gente criar esses pontos de monitoramento e observabilidade. Então, por um lado, existem vários prós. Então, a gente numa arquitetura de microserviço, cada serviço é responsável por aquilo que ele é determinado para fazer, porém, tem alguns contras também que a gente consegue mitigar com algumas coisas que a gente consegue implementar dentro do EKS. Então, reconsidere a fundação da aplicação. Então, é sempre importante olhar para a fundação na nossa aplicação. E falando de container na AWS, aqui a gente gosta de falar que a gente trabalha em 3 níveis, né? Então, o primeiro nível é a parte de host dos containers, onde a gente tem o Fargate, que é a maneira de executar container serverless, onde a gente tem a EC2, todo mundo eu acredito que já conhece, e a gente tem o App Runner, que é um serviço novo, que além da parte de host, ele faz também a parte de orquestração, como vocês podem ver no segundo quadrante. Então, de orquestração, a gente tem ECS, a gente tem EKS, a gente tem Rosa, que é a nossa distribuição gerenciada em parceria com a Red Hat, e a gente tem o próprio App Runner. E, para cima, a gente entra na parte de Registry, onde a gente armazena as nossas imagens. Entrando agora um pouco mais a fundo em Amazon EKS, vamos falar sobre alguns princípios que a AWS adota quando a gente está falando de Amazon EKS e quais componentes dizem respeito a esses princípios, né? Então, a gente tem aí a parte de segurança como prioridade. Então, no EKS, a gente tem Kubernetes padrão, ele não tem maneira de autenticar e autorizar usuários. Só com RBAC para poder autorizar ou certificado para poder autenticar. Como a segurança é a nossa prioridade, a gente tem o IAM Authenticator para poder fazer a utilização de grupos e usuários para gerenciar as permissões dentro do cluster do EKS. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Ele tem suporte para workloads produtivos. Não preciso nem falar que dá suporte para workload produtivo, né? A gente tem o pessoal da Nubank aqui que faz uma utilização incrível de EKS, muitos nós. Nativo e upstream, então esse é um ponto muito importante da gente entender. A AWS não faz nenhuma modificação dentro do Kubernetes. A gente consegue simplesmente pegar os deployments e manifestos que estão rodando dentro de uma distribuição self-managed e fazer o deploy dela dentro do EKS e ela deve funcionar. Obviamente, sempre prestando atenção na depreciação dos endpoints do API Server, né? Outro ponto, a integração simples, como eu falei, o IAM Authenticator é uma delas, mas a gente também tem vários outros serviços. Um dos serviços que rodam dentro do Control Plane é o Cloud Controller Manager, e o Cloud Controller Manager, por sua vez, é responsável por criar load balancers, por exemplo, na AWS. Então a integração é muito mais simplificada e, obviamente, a gente está comprometido para manter a contribuição open source com diversos projetos que a gente vai falar mais à frente. O workflow de criação do cluster é muito simples, então
cria o EKS Cluster, provisiona os worker nodes, implanta os add-ons e implantar os worker nodes. A gente tem diversas opções para poder provisionar o cluster. As mais utilizadas, EKS CTL. Então, quem aqui utiliza EKS CTL para produzir o cluster, para deployar ele em produção? Legal. Quem aqui utiliza Terraform para fazer deploy em produção? A gente tem bastante comunidade, então, que utiliza Terraform. Quem utiliza CloudFormation? Legal, então, Terraform é a sua maioria. A gente tem uma maneira agora chamada EKS Blueprint, se quiserem anotar. Um framework desenvolvido em cima de Terraform para poder facilitar o provisionamento de clusters novos com os add-ons. Quem aqui não teve dificuldade de fazer o upgrade de add-ons, de manter esses add-ons gerenciados dentro do cluster? Então, uma forma de facilitar isso é o EKS Blueprints. Então, esse é o workflow de criação do cluster, mas, obviamente, por debaixo dos panos, o que o EKS provisiona é isso aqui, basicamente. Então, vamos falar um pouco da arquitetura, da diferença de arquitetura que a gente tem do control plane para o data plane, porque depois a gente vai entrar em algumas considerações do control plane em escala do control plane, e o Júlio e o Rafa vão falar um pouco mais sobre as questões de escala do control plane. Então, arquitetura de alto nível, para aqueles que não sabem, a gente provisiona o control plane numa VPC separada da VPC do cliente. Então, ele é uma VPC single tenant, em single tenant, para aqueles que não estão familiarizados com o termo, é uma VPC isolada para cada um dos clusters. Então, isso significa que nenhum dos clusters que você tem na conta de vocês hoje, o control plane vai estar na mesma VPC. Ele vai estar numa VPC separada. Mas e aí, Lucas, vocês podem perguntar, como é que ele faz a comunicação entre os worker nodes, entre o kubectl? É aí que a AWS a AWS coloca interface de rede dentro das subnets na VPC do cliente para aí sim poder fazer o join. É dessa maneira que a gente consegue habilitar endpoints públicos e privados, porque a AWS coloca uma interface de rede do próprio control plane do EKS em todas as subnets que você tem, que você colocou dentro do seu cluster. Não preciso nem falar que o cluster é provisionado no mínimo aí de 3 zonas de disponibilidade, e todos os componentes que a gente usa para fazer a interface do cluster, eles são nativos da AWS. Então, a gente utiliza um Network Load Balancer para poder fazer a exposição do API Server, a gente utiliza Autoscaling Group para poder fazer a escala dos nossos nós do control plane, e também um ponto muito importante é que o etcd ele é segregado. Então, o etcd ele não fica junto, e para aqueles que não sabem, o etcd é onde a gente armazena os metadados dos objetos que a gente faz o deploy dentro do nosso cluster. Então, ele é segregado. Então, isso é um pouco do que a gente tem, né? A gente vai falar um pouco de Self-Managed Node Groups e Managed Node Groups mais à frente. E como que o EKS consegue lidar com o scaling das minhas aplicações? A gente sabe que na AWS a gente trabalha com responsabilidade compartilhada. Então, eu tenho uma parte que é a responsabilidade de nós, enquanto usuários, enquanto clientes, executando e gerenciando clusters, e tem uma parte que é a responsabilidade de fato da AWS. Então, mostrando aqui para vocês, né, auto-scaling das instâncias do control plane, auto-tuning em parâmetros, isso daí tudo a AWS faz pela gente, por isso que ele é gerenciado. Tirar vantagem das melhorias, né, de infraestrutura da AWS, então fazer o upgrade das patch versions. Então, se vocês olharem o EKS, por exemplo, na 1.22, vai ter EKS V4, EKS V3, EKS V5, EKS V6. Essas são as atualizações de patch que a AWS implementa de forma automática. E não é atualização de versão do kubelet, nem do control plane, nem do API server. São patches que eles aplicam ali em relação à segurança. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é o que é de responsabilidade do nosso lado. O Kubernetes ele é muito customizável, né? A gente consegue fazer o que a gente quiser com ele. Então, tem muita gente que cria controllers, operators, para poder facilitar a vida, né? Um controller ele é responsável por automatizar algum processo dentro do meu cluster. O operator também. Porém, existem algumas vezes que os controllers começam a criar vários objetos dentro do nosso control plane e a cloud não é infinita. A cloud ela é finita. Eles vão falar um pouco mais especificamente sobre isso, mas ela é finita. Então é muito importante a gente monitorar as métricas do nosso control plane, monitorar os logs de auditoria do nosso control plane, para a gente verificar se tem algum top caller criando objetos dentro do meu cluster sem necessidade, o que a gente não está excluindo. Existe um limite que o etcd consegue aguentar, existe um limite até onde o control plane consegue escalar. Então, por isso que é muito importante você conversar com o seu arquiteto, conversar com o seu time de engenharia, com o seu time de arquitetura, para poder criar a melhor definição de clusters, né? Então, o EKS, vou dividir em um cluster, em diversos clusters, qual que é a melhor prática? Cada um desses cenários tem benefícios e desvantagens também, como tudo na nossa vida, existem prós e contras. Mas, scaling do control plane é um lance da gente que a gente precisa se preocupar e que a gente vai falar um pouco mais à frente, quando a gente entrar nisso daí a fundo. Opções de runtime. A gente tem o Self-Managed Node Groups. Então, hoje em dia, o Self-Managed é a maneira mais antiga de provisionamento de nós que a gente tinha dentro do nosso cluster. Self-Managed Node Groups é uma opção que a gente tem de provisionar os nossos nós separadamente do nosso cluster, e aí ele faz join dentro do nosso cluster, mas o Self-Managed Node Groups a gente não consegue ver no console, que nem a gente consegue ver com o gerenciado.
Lucas, existe motivação de eu continuar usando Self-Managed Node Groups? Não, a não ser que você utilize instâncias Windows, porque a gente ainda não suporta instâncias Windows dentro de Managed Node Groups. Por sua vez, a gente tem os Managed Node Groups, que é uma maneira que a AWS consegue te ajudar a gerenciar um pouco do load que o Self-Managed não teria, e um dos pontos principais é a questão do upgrade. Quem aqui já teve problema com upgrade de versão do Kubernetes? E já ficou um tempinho acordado de madrugada? Todo mundo sabe como é que é isso. Então, os Managed Node Groups, a AWS lida com o rolling update do kubelet, né? Que o kubelet é a única coisa que é instalada via processo e a única coisa que a gente faz upgrade dentro do Node é o kubelet. Então, com os Managed Node Groups, a gente consegue fazer isso, além de utilizar os add-ons gerenciados, que agora já tem vários, né? Então, tem kubeproxy, VPC CNI, Core DNS, e Hotel Collector e EBS SI Driver. Então, todos esses são add-ons gerenciados que a gente consegue implementar também. E, por último, mais ou menos importante, eu vou ter uma sessão só para falar disso, tem um novo projeto chamado Carpenter. O Carpenter é um projeto que ele promete provisionar novos nós de forma bem mais rápida que o cluster autoscaler e provisionar a capacidade necessária para executar os seus pods dentro do cluster. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Carpenter depois também. E agora, como é que eu faço? Quais são os componentes-chave de um cluster EKS? E quando eu falei de fundamento, é importante a gente entender o que cada um desses componentes faz para saber onde a gente precisa olhar para poder fazer troubleshooting. Então, por exemplo, CNI Plugin ele é responsável para fazer toda a parte de comunicação de rede, pod para pod, node para pod, service para node, etc. Né? Já o kubelet, por sua vez, ele é o capitão do meu navio. O logo do Kubernetes é um timão, então ele é o capitão, só ele se comunica com o API Server. Então, se a gente sabe que tem algum problema relacionado com subida de container dentro da minha máquina específico, o problema pode ser no kubelet. Container Runtime. A runtime que vai executar os seus containers que o kubelet vai se comunicar. No Kubernetes, o default era Docker. A partir da 1.23, né, eu acho que a partir da 1.24 a obrigatoriedade vai ser de Containerd. Atualmente, a gente tem a possibilidade de executar Docker e Containerd. Dica, aquelas pessoas que utilizam Docker hoje e utilizam Docker em Docker para poder fazer build, exportando o Docker SOC, se você migrar isso para Containerd, vai parar de funcionar. Os meninos podem falar, existe um projeto bem bacana chamado Canico, que facilita a nossa vida na hora do build dessas imagens, sem se preocupar com privilégio, né, maximizado dentro do container e também no export do Docker SOC. Então, esses daqui são alguns componentes, né? kubeproxy ele faz toda aquela parte de tradução das IP tables para qual service que está chegando, e aí a gente tem o EKS, que tem o API Server, o Controller Manager e o Scheduler, e dentro do Controller Manager tem diversas coisas. Agora que a gente entendeu um pouco da arquitetura do EKS como um todo, dos tipos de node group que a gente tem, como que a gente faz o upgrade no meu cluster? A gente tem várias maneiras de fazer o upgrade. A AWS está sempre comprometida de estar 100 a 150 dias atrás da última versão, para a gente poder garantir que a versão que a gente vai disponibilizar para vocês é a versão estável com todos os patches de segurança aplicados. Né? E aí, a gente sabe que a gente precisa planejar uma atualização. O Kubernetes ele lança a versão nova a cada mais ou menos 3 meses. Então é muito importante estar atualizado. E uma hora o suporte ele pode ser perdido daquela versão. E aí o seu cluster vai ser atualizado de forma forçada. Então você vai precisar atualizar ele em algum momento. Alguns pontos de consideração quando a gente está lidando com upgrades. Primeiro ponto de consideração. Olha a documentação prescritiva dos endpoints do API Server que vão ser depreciados. E a AWS tem uma documentação muito prescritiva do Amazon EKS sobre o changelog para fazer o upgrade de versão. Se preocupem com o upgrade de versão. Os meninos vão falar um pouquinho mais sobre como que eles fazem o upgrade dentro da Nubank, que pode ser uma estratégia muito legal para vocês utilizarem dentro do cluster de vocês. Falando sobre portfólio, a gente tem hoje a possibilidade de rodar o EKS em qualquer lugar, com o EKS Anywhere. Todos eles são powered, né? Todos eles são criados a partir da EKS Distro, que é a nossa distribuição de Kubernetes, e o EKS Anywhere ele pode rodar em qualquer lugar. A gente tem suporte para VMware com vSphere 7.0 e agora já tem suporte para Bare Metal, então a gente consegue provisionar também o EKS Anywhere em Bare Metal. E o lance legal do EKS Anywhere é que ele consegue se conectar no console e você consegue ter uma visão centralizada de tudo. Agora a gente falou um pouquinho sobre EKS, conceitos de EKS, sobre o Amazon EKS. Vamos entrar dentro do Kubernetes de fato, para a gente entender a hierarquia dos objetos, para a gente entender os controllers, para que serve cada coisa. Então, na hierarquia dos objetos do Kubernetes, o que a gente tem de mais baixo é o container.
Um pod, a gente pode executar um ou mais containers. Então, a gente pode ter um ou mais containers dentro de um pod. Quem gerencia o ciclo de vida desses pods são alguns controllers que a gente tem, né? Então, a gente tem daemon set, stateful set, replica set, job e service. Esses são alguns controllers que conseguem controlar ali o ciclo de vida dentro do meu pod. E o pod é a minha menor unidade de deployment dentro do meu cluster de Kubernetes. Por sua vez, replica set não é tão mais utilizado, né? Hoje em dia a gente já utiliza deployment, cron job para job, e a gente consegue implementar um ingress em cima de um service também. E aí, em cima do deployment, a gente tem o HPA, que é responsável pela escala horizontal dos nossos containers. Todos eles são controllers, né? Então, para que serve um controller? Para garantir o estado e fazer o laço, o reconciliation loop, né? O loop de reconciliação, para garantir que o estado desejado é igual ao estado que está escrito. E o reconciliation loop, a gente usa esse mesmo conceito para GitOps, esse mesmo conceito para todos os objetos. Por isso que é muito importante, conceito, sempre bato nesse ponto. E aí, do ladinho ali, que não está sendo gerenciado por nenhum controller, porque isso é montado diretamente no container, tem o volume, que pode ser config map, secret, ou um próprio PVC, se a gente estiver trabalhando com aplicação persistente. Falando de namespace, o conceito de namespace no Kubernetes, para aqueles que estão estudando para CKA, é um cluster virtual, né? Então, um cluster virtual dentro do nosso cluster. E uma boa prática, vou falar de novo, dividam suas aplicações sempre em namespaces distintos. Muito mais fácil para gerenciar, muito mais fácil para trabalhar com policy, muito mais fácil para trabalhar com resource quota, caso seja necessário, para limitar a quantidade de consumo de um único namespace. Então, isso é muito boa prática, trabalhar com diversos namespaces, e o conceito de namespace é um cluster virtual dentro do meu Amazon EKS. Falando de algumas coisas relacionadas à estratégia de autoscaling agora das aplicações, porque a gente vai entrar um pouco sobre cluster autoscaler e a gente vai ver como a Nubank escalou isso. Escalou a pipeline de CI/CD deles usando algumas dessas práticas que eu estou mostrando para vocês. Então, gerenciamento de recursos para pods e container. Gente, muito importante, sempre definam Resource Request e Resource Limits. O Resource Request ele é utilizado pelo scheduler para verificar se tem capacidade disponível dentro do meu node para colocar aquela aplicação. Já o limit é utilizado pelo kubelet, e é por isso que é muito importante definir ele, para que o próprio processo do kubelet não seja evitado, né? Não tenha evicted do processo do kubelet. Então, por isso que é muito importante definir request e limits. Existem maneiras da gente verificar qual é a melhor prática de utilizar cada um. Existe um componente chamado VPA, que é o Vertical Pod Autoscaler, e dentro dele existe um carinha chamado Recommender. Então, se vocês não têm muita ideia de quanto que sua aplicação precisa para consumir, aconselho talvez instalar o VPA dentro do cluster e dar uma olhadinha na recomendação que ele te faz para ver se atende. Mas é muito importante definir esses dois caras, porque é baseado nesses dois caras que a gente sabe se a gente precisa escalar novos nós. E eu já vou entrar nisso daí. Antes de entrar nisso, vamos falar de HPA. A gente tem duas maneiras de escalar os nossos pods. Primeira coisa, a gente precisa ter um metric server instalado dentro do meu cluster. O que serve o metric server? Ele pega as métricas do kubelet de consumo de memória e CPU daquele nó e expõe para o API do Kubernetes de uma maneira que ela consiga interpretar. E com isso a gente consegue escalar os pods horizontalmente. Dois tipos de métricas. System Metrics, CPU, memória e utilização de disco. Service Metrics, métricas da aplicação que conseguem ser definidas no contexto da aplicação. De que maneira? Utilizando um adapter, por exemplo, o Prometheus Adapter para poder fazer Custom Metrics, e aí a gente consegue pegar as métricas daquele endpoint. Dependendo da maneira que você instala o Prometheus, vai ter Custom Resource Definition para fazer isso, que eu vou entrar um pouco mais à frente, mas são duas métricas principais que a gente tem que olhar quando a gente está trabalhando com HPA. Falando agora de Cluster Autoscaler, muita gente me pergunta, Lucas, como é que eu escalo os nós do meu cluster? É um pouco diferente da maneira que a gente escala os nós dentro de um Autoscaling Group comum, que a gente analisa a média de utilização do CPU. Quando a gente tem o Cluster Autoscaler, ele vai olhar para os pods que estão em status pending. Por isso que eu falo que é muito importante entender o conceito. Quem que sobe os pods? O container, o kubelet. Quem que verifica se o container tem capacidade para ser alocado? O scheduler. Então, o scheduler se comunica com o Cluster Autoscaler e dessa maneira ele consegue falar assim, cara, estou sem capacidade aqui, sobe um novo nó para mim. O Cluster Autoscaler vai alterar o desire do meu Autoscaling Group e vai subir o pod lá dentro para mim. Lucas, por que eu não posso utilizar um Mixed Instance dentro de um único Autoscaling Group? Porque o Cluster Autoscaler pode se perder. Imagina o seguinte cenário, eu tenho uma aplicação que precisa de 2 vCPU e 4 GB de RAM. E dentro do meu pool de instâncias do Autoscaling Group, existem instâncias menores daquilo que eu estou necessitando. E o Cluster Autoscaler, por padrão, ele é randômico. Então ele vai subir aquela instância, se aquela instância não atender o seu requisito, você vai ter downtime na sua aplicação. Quer trabalhar com diversos tipos de instância? Existe uma maneira agora que a gente consegue
baseado em especificações de memória e CPU, falar para a AWS, e aí na AWS ela vai te retornar, cara, tem esse tipo de instância que atende essa sua necessidade. Muito mais interessante criar N auto-scaling groups com tipos de instância que atendem a mesma necessidade, só que de famílias diferentes. Porque isso vai ser útil para a gente trabalhar com spot e evitar que as nossas instâncias sejam removidas. Entrando agora, de fato, no Carpenter. Então, o Carpenter, ele é um projeto aí novo, recentemente novo. Quem aqui já testou o Carpenter e está usando o Carpenter? Legal. Quem não sabe o que é Carpenter? Então, eu vou explicar. Bom, o Carpenter, ele é um controller. Ele é um controller e tem CRDs. O que é o conceito de controller que eu falei lá atrás? Automatizar alguma coisa dentro do meu cluster. E o conceito de CRD, Custom Resource Definition, estender o meu API Server. A partir do momento que eu estendo o meu API Server, eu consigo criar objetos igualzinho ao que eu crio para deployment, service ingress, para um outro tipo de necessidade. Então, para isso é um Custom Resource Definition. E com o Carpenter, ele instala o controller e os Custom Resource Definitions para você trabalhar com os objetos dele. E como é que o Carpenter funciona? Basicamente, no momento que um pod sobe, ele vai analisar o Resource Requests, que nem o Cluster Autoscaler, só que você não vai ter um Autoscaling Group atachado ali. Ele vai fazer chamada diretamente para EC2 API para poder subir a instância que vai dar match com a sua necessidade. Então, se ele percebeu que a instância com menor custo vai ter a instância A para subir aqueles 5 pods que estão pending, ele vai subir aquela para tentar deixar o menor custo possível. Existem várias configurações que a gente consegue trabalhar com o provisioner do Carpenter, mas é basicamente assim que ele funciona. E ele também respeita todas as constraints que a gente aplica dentro dos nossos deployments. Então, se a gente aplica tent, toleration, node selector, ele vai respeitar todas essas constraints, só que se você subir um node arm, ele vai subir um node arm. Então, como é que o Carpenter funciona? Mais uma vez, pods em status pending. Olha o conceito aí de novo, né? Os pods só são... os pods ficam em status pending porque o scheduler não conseguiu escalar eles em nenhum nó. Então, os pods que não conseguiram ser escalados em nenhum dos nós pelo scheduler, como vocês conseguem ver no diagrama com as três instâncias EC2 do lado direito e os pods em azul do lado esquerdo, os pods não escalados, o Carpenter vai lá fazer uma chamada para a API da AWS e vai subir. Agora, a questão mais impressionante. Quem aqui já teve problema com o tempo que o Cluster Autoscaler demora para subir um novo nó? É difícil, né? O Carpenter consegue ser até 3 vezes mais rápido que o Cluster Autoscaler na hora de subir um novo nó, e eu testei isso com o cliente, tá? Então, como é que o Cluster Autoscaler funciona? Preciso escalar os meus pods, Application, Scheduler e HPA. Uma vez que eu escalei meus pods, eles estão em status pending. Pô, preciso de nó, preciso de capacidade computacional para colocar aqueles pods lá dentro. Os pods em status pending, vou chamar o Cluster Autoscaler, que é o que eu tinha falado para vocês. O Cluster Autoscaler vai alterar o desired do Autoscaling Group, e por sua vez, ele vai chamar EC2 API para subir. Isso demora em média mais ou menos 300 segundos. Existem maneiras de a gente criar priority class distintas, cluster warm-up, a gente consegue fazer um pré-warm-up das instâncias, consegue, mas tudo isso aumenta custo. O Carpenter, a gente remove esses dois componentes do meio, coloca o Carpenter Controller, e é dessa maneira que ele consegue ser muito mais rápido que o Cluster Autoscaler para subir novas instâncias na capacidade que a gente precisa. Detalhe, o Carpenter sobe nós em aproximadamente 45 segundos prontos para colocar as aplicações lá dentro. Então é uma maneira muito, muito interessante de lidar. E outro ponto, o Carpenter tem fallback de instância spot para instância on demand. Então, se vocês têm necessidade de utilizar Spot e não sabem como, talvez essa pode ser a porta de entrada para vocês utilizarem Spot de maneira mais segura. Falando agora de segurança no conceito do Kubernetes, eu acredito que eu estou chegando no final. A questão de IAM Authenticator e kubectl. Então, como eu falei para vocês, o Kubernetes ele não tem nenhuma maneira nativa de autenticar usuários, não tem esse conceito de usuário e grupo, né? E a AWS resolveu isso implementando o IAM Authenticator. O IAM Authenticator é um projeto open source que você consegue fazer deploy no seu cluster self-managed também, mas ele vem por padrão na AWS. Então, como é que funciona? Existe um arquivinho chamado AWS Auth no namespace kubesystem. É esse config map que você vai colocar os usuários e grupos lá dentro que tem permissão para interagir com o API Server. Então, aqui, quando a gente executa um kubectl get pods, por exemplo, a identidade, isso, my access key, secret key, meu usuário, vai ser passado para dentro do Kubernetes. Aí essa é a parte de autenticação, né? Não de autorização. A AWS vai verificar essa identidade para ver se ele tem permissão para interagir e fazer o que ele quer, se essa identidade existe na minha base de dados. Então eu consigo trabalhar com usuários, grupos e roles, né? Para interagir com o meu API Server. Por sua vez, ele vai fazer a validação das permissões RBAC
esse cara que está fazendo kubectl get pods, beleza, ele é autenticado, ele se autenticou porque ele está na minha base de usuários do IAM, só que ele tem permissão suficiente para executar um get pods. Aí, o Kubernetes vai fazer a validação RBAC, que nem todo mundo conhece, que é a validação para verificar se você tem permissão para interagir com aquele endpoint do API Server, porque tudo no Kubernetes é baseado no API Server, e se deu certo, ele vai te retornar os pods, se não deu certo, ele vai simplesmente falar, cara, não pode. Ponto muito importante. O único usuário que tem permissão para interagir com o cluster de EKS é o usuário que faz a criação do cluster. Por isso, lidem com esse usuário da mesma forma que vocês lidam com o usuário root da conta AWS de vocês. Se vocês perderem esse usuário, ele não está no AWS Alpha Config Map. Ele é a única permissão que não está, que ela fica encapsulada pelo lado da AWS. Se perder esse usuário, você não vai conseguir acesso ao cluster. E isso acontece. Já ajudei clientes que se prenderam para fora. A gente precisou fazer um trabalho de migração em relação a isso. Então, tome muito cuidado com esse usuário. Boa prática. Provisiona com o usuário. Deixa esse usuário guardadinho. Deixa uma role de uma pipeline guardada. E aí, você consegue ter segurança que se você tiver necessidade, você consegue usar esse usuário para recuperar o seu cluster. Um ponto muito importante que ajudou a Nubank e os meninos vão comentar é sobre IAM Roles for Service Accounts. Então, antes, a gente não tinha maneira nativa do EKS para utilizar permissões de role dentro dos meus pods, né? E agora a gente tem, que eu gosto de chamar carinhosamente de IRSA. IRSA, né? Legal. IAM Roles for Service Accounts. Então, a ideia é a gente ter roles distintas, com permissões específicas. Princípio do mínimo privilégio é uma boa prática de segurança. Então, permissões específicas para roles específicas. E essas roles a gente consegue associar a service accounts, que por sua vez a gente consegue associar objetos do Kubernetes, daemon sets, pods, cron jobs e etc. Então, isso é muito boa prática. E isso garante para você o princípio do mínimo privilégio, isolamento de credenciais, né? Então, a gente não precisa usar a mesma role do nó com o administrator access para as minhas aplicações. Estou vendo uns sorrisinhos aqui. E a auditabilidade de quem fez o quê. Porque a gente consegue habilitar nos logs de auditoria do control plane, e isso sim é uma boa prática. Então, os logs de auditoria do control plane, a gente consegue verificar todas as chamadas que foram feitas para o meu API Server, para mitigar algum risco de segurança, para identificar os top callers, que é exatamente aquilo que eu tinha falado lá no início, e que eles vão falar no momento que eles falarem como é que eles escalaram o control plane deles, né? Então, identificar os top callers, esse aqui é um componente muito bacana, e ele é exportado direto para o CloudWatch Logs. Então, é muito importante a gente habilitar esses caras. Bom, eu acho que eu terminei por aqui por enquanto. Agora, o Rafa e o Juliano vão comentar sobre como a Nubank implementou o Amazon EKS e as novas pipelines de CI/CD deles. Obrigado, Lucas. Oi, pessoal, eu sou o Júlio Turola. A gente vai falar, recapitulando rapidamente, sobre a escala do Nubank. O Vitor já falou na última talk sobre um pouquinho do nosso tamanho. E depois a gente vai falar um pouquinho do nosso CI/CD antigo, como a gente migrou isso para o EKS. E, eventualmente, colocar alguns detalhes sobre essa carga de trabalho. Bom, o Nubank, em 2016, quando a gente, enfim, realmente consolidou o uso dessa última ferramenta de CI/CD, ele tinha um serviço, um produto só, cartão de crédito. Ele tinha também um país só, Brasil, e cerca de 1 milhão de clientes. Isso se traduzia em 40 serviços, a gente fazia testes end-to-end, que a gente faz requests de um serviço para o outro, num ambiente de testes em que todos os serviços são deployados, e isso resultava em aproximadamente 50 deploys por semana. E essa complexidade, bom, passaram-se alguns anos, e agora em 2022 a gente tem cartão de crédito no conta, empréstimos, PJ, investimentos, seguros, no Pay for Business, em 3 países e cerca de 60 milhões de clientes. Então, em pouco mais de 6 anos, a gente, enfim, multiplicou por 60 a nossa escala, e isso se traduziu em mais de 1.000 microserviços, 1,6 milhões de tasks de CI por mês, em alguns picos com 6.000 tasks concorrentes,
e cerca de também 6.000 deploys por semana em picos. Então, essa carga traz diversos desafios e a gente vai contar um pouquinho sobre como que a gente atacou esses desafios e um pouquinho da nossa infraestrutura. O Rafa vai falar um pouco do GoCD. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, antes de pular direto para o KS, vamos falar um pouquinho de como que a infraestrutura de CI/CD no Nubank é antes do Kubernetes. Então, a gente tinha uma plataforma do GoCD. Eu não sei quem já trabalhou com GoCD aqui. Não, tem algumas pessoas. GoCD é um projeto open source da ThoughtWorks. É uma solução self-hosted, então a gente vai ver como a gente organizou isso na AWS, como que isso funciona para a gente. É uma solução relativamente robusta. Consigo chegar numa escala bem interessante com ela, mas ela tem algumas limitações que levaram a gente a procurar alternativas. E ela foi introduzida no Nubank como uma solução para resolver os testes end-to-end, porque ela tem umas abstrações e um design feito para conectar pipelines e conectar relacionamento, então, design de serviços de forma integrada. Né? Olhando um pouquinho para a arquitetura do GoCD dentro de uma conta da AWS, o GoCD ele depende de uma arquitetura cliente-servidor. Né? Então você depende de um orquestrador central e você pode ter múltiplos agentes que vão de fato rodar as tarefas de CI/CD. Isso por si só já é um problema para a gente, porque quando a gente pensa Estou funcionando o microfone. Vocês estão ouvindo? Achando. O dele? Como é que tira aqui? Desliga aí e pega o limão. Acontece, galera. Estão me ouvindo bem agora? Ok. Beleza. Ok, voltando um pouquinho então. Pensando um pouquinho na arquitetura, né, de como a gente organiza isso. Ele usa um cliente-servidor, então a gente depende desse server central. E o fato de a gente precisar de ter um cliente, um agente para cada tipo de task, para a gente é um problema, porque a gente precisa garantir os princípios de segurança de privilégio mínimo. Então, para cada tipo de agent, você vai ter uma permissão. Então, uma instância C2, atrelada com uma role, e você vai ter cada vez mais tipos de pipelines, você vai ter cada vez mais tipos de agents. Isso vira um overhead operacional bastante grande. E se você for ver, quando a gente foi fazer o projeto de internacionalização, então vamos realmente para outros países, a complexidade aumenta bastante. Então, além de você ter agentes específicos para cada tipo de task, você tem o mesmo agente, né, o mesmo tipo de agente específico para cada conta. E aí você começa a ter agentes específicos espalhados por toda a infraestrutura, o que aumenta a complexidade não só da operação, mas também das próprias pipelines de passar artefatos e manter essa arquitetura toda. Pensando um pouquinho então, das limitações que fizeram a gente sair do GoCD. Essa falta de granularidade claramente foi um ponto central, levar uma complexidade muito grande da estrutura das pipelines e de declarar e desenvolver e evoluir essas pipelines. É uma solução não elástica, então, por mais que a gente tenha claramente períodos que os engenheiros estão trabalhando e períodos que os engenheiros estão dormindo, a solução não instrumenta isso. Então, os agents continuam lá. Você pode pensar, posso colocar um auto-scaling group, tem algumas estratégias que podem ajudar, mas bem de longe do ideal. E o gerenciamento de dependências é por tipo de agent, não por container. Ou seja, cada máquina de C2, você tem múltiplas versões de Java, múltiplas versões de Node, e todo mundo que já trabalhou com CI/CD sabe o pesadelo que é lidar com múltiplas versões das vezes. E isso entra também totalmente em desacordo com as boas práticas de utilização de container, né? Exato. E a gente está falando de um orquestrador central, então a gente depende desse servidor central para alocar essas tasks em cada agente. Então, se esse orquestrador fica fora do ar, ou a gente precisa fazer a atualização desse orquestrador, a gente tem downtime. Além disso, o código
A base de código do GoCD é bem legada. É um fork do Cruise, então dos primeiros CD servers. E apesar de ter uma estrutura de plugins, o feedback loop é bem lento e é bem difícil de entender. Isso aqui é para dar uma ideia da escala que a gente conseguiu chegar com o GoCD. Então, de 2016, que a gente tinha 50 deploys por semana, até 2020, a gente conseguiu escalar bem. Assim, a gente chegou até ter 1000 deploys por semana. E isso deu conta em relação a gente ter matado nossos testes end-to-end, a gente ter trabalhado bastante na nossa arquitetura de serviço. E a gente tem um blog post muito legal sobre testes end-to-end, se vocês quiserem dar uma olhada também. E tudo isso fez a gente olhar para fora, né? Então, ok, a gente está com vários problemas, escalabilidade, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver isso. E mostrando a arquitetura, você pode falar, tem várias coisas ali que poderia ser, está longe do ideal, assim. A gente poderia ter mais agentes, ter um auto-scaling group melhor configurado, ter mais métricas. Mas conforme a gente foi pensando nesses problemas, a gente percebeu que os problemas que a gente estava tentando resolver eram de orquestração de workloads, que é uma coisa que o Kubernetes faz muito bem. Então, a gente começou a olhar para o Tecton. Então, por que o Tecton, né? Basicamente porque o Kubernetes mostrou uma plataforma extremamente robusta e um ecossistema enorme. Então, a gente não só tem o Kubernetes como um grande orquestrador muito bem sucedido, como a gente tem ferramentas da comunidade que a gente pode usar, como Carpenter, como Spot.io e outros controllers que a gente pode instalar no nosso cluster. Então, essa flexibilidade e extensibilidade da plataforma ajudou bastante a gente, porque a gente gosta bastante de construir coisas dentro de casa no Nubank. Então, ajudar ter essa possibilidade foi um big win para a gente. E faz parte da Cloud Delivery Foundation, que fica embaixo da Linux Foundation, que é uma comunidade que quer olhar para o CSD como um domínio e estender e evoluir essa plataforma. Então, olhando um pouquinho para o Tecton, o que é o Tecton? O Tecton é um conjunto de CRDs e controllers para você ter building blocks para construir um sistema de CSD. Então, ele define os CRDs de task, pipeline run e task run. Uma task e uma pipeline são templates de execução. Você pode conectar uma task botar uma pipeline a múltiplas tasks, organizar uma estrutura de execução de uma determinada ordem, de uma determinada dependência. E quando você quer, de fato, executar, instanciar uma execução de CSD, você vai aplicar uma pipeline run ou uma task run. Uma coisa muito interessante do Tecton é que ele encara tasks como cidadãs de primeira classe. Então, você não precisa ter uma pipeline para rodar uma task, você pode rodar uma task avulsa, e isso ajuda bastante também quando você está pensando em reutilização de tasks. E dali para baixo, do pod para baixo, são os controllers default do Kubernetes. Então, a gente consegue usar toda a infraestrutura que funciona dali para baixo. Mas o Tecton não é necessariamente super user-friendly. E quando a gente foi testar ele, a gente percebeu que seria muito difícil escalar para uma organização de 1.600 pessoas na engenharia uma ferramenta tão crua. Com isso, a gente teve a necessidade de criar alguns glue codes e algumas ferramentas que funcionam como renderizadores de pipelines, e a gente chama isso de workflows, junto com algumas outras aplicações acessórias que lidam com a carga, como garbage collector, coletores de log, etc. Essas aplicações elas recebem os chamados do GitHub. Hoje a gente distribui os manifestos do que precisa ser rodado em cada repositório diretamente em cada um dos repositórios, como você faria com o CircleCI da vida. E as builds são geradas e rodam em cima do Tecton usando toda a parafernália do Kubernetes. Como que essa infraestrutura funciona, né? Então, a gente consegue se beneficiar do IAM roles para service accounts, usando, enfim, assumindo roles em outras contas que o Nubank lida. Então, o Nubank tem contas da Colômbia, BR, Prod, Staging, Data e algumas contas para serviços internos. E essa complexidade de rodar vários agents em cada uma dessas contas, com cada uma das permissões, ela acaba uma vez que a gente consegue, com o VPC Peering, falar diretamente com esses clusters e rodar tudo isso em US East 1.
que além de ser bem grande, tem um custo um pouquinho melhor do que aqui. A gente também consegue ter um workload escalável, elástico. Uma vez que no GoCD a gente precisava deixar cada um dos agents em pé, um tanto porque ele demorava muito tempo para subir, um tanto porque a gente tinha muitos tipos de agent, e aqui a gente tem toda a escalabilidade do EKS, do Kubernetes. No caso, a gente usa o Spot Instance, né? E a gente consegue, em horários de pico, subir mais instâncias. No horário do almoço, você vê que tem uma quedazinha ali. E em horário de vale, a gente fica com poucas instâncias, em especial para alguns jobs que rodam de madrugada. E quando a gente foi parar para analisar como que nós iríamos deployar o Tecton, que fica em cima de um Kubernetes, a gente entendeu já que o Nubank tinha 21 clusters sendo administrados na época, hoje acho que muito mais, em especial pela equipe do Vitor, que apresentou agora há pouco. E esse trabalho é um trabalho bem constante de atualização de add-ons, de atualização de monitoramento, etc. E a gente queria alguma coisa um pouquinho mais simples. Em CI/CD a gente tem um caso de uso bem interessante para testar na época, novo serviço da AWS, que é o fato de que esse load não era exposto diretamente para clientes, mas sim para clientes internos, as pessoas da engenharia. Então, se a gente tivesse uma surpresa operacional, alguma coisa que a gente não soubesse operar direitinho, a gente não impactaria clientes como vocês no seu Pix ou acessando o aplicativo. A gente testou, então, o EKS, e isso libera a equipe de CI/CD para experimentar com outras ferramentas, para testar canaries, deploys mais confiáveis e coisas que são muito mais core para o nosso time do que administrar um Kubernetes. E recapitulando alguns detalhezinhos de como o EKS resolve os nossos problemas. Então, o IAM Roles per Service Account permite que a gente assuma roles em todas as contas do Nubank, permite que a gente tenha acessos granulares por pod e não mais por agent. E o uso de containers permite que a gente tenha as dependências específicas para cada uma das tasks e rode containers diferentes para cada uma das tasks, de forma que tudo isso fica muito mais rápido, otimizado, centralizado e conta com todos os recursos do Kubernetes para gerenciar as runs de forma eficiente. Em cima de tudo isso, a gente também usa Spot Instances, porque como os nossos processos são idempotentes, então, se o seu teste falha, se seu build falha, por conta de um Spot Reclaim, a gente pode só tentar de novo, e isso reduz o custo em até 90% do nosso workload. Para a gente ter uma ideia, então, esse gráfico aqui, ele continua logo que aquele gráfico que o Rafa mostrou acaba. A gente teve um período de testes com alguns times e depois a gente foi all-in com todos os times deployando serviços usando o Tecton. Então a gente teve um pico e até a gente mostra um pequeno pico de 4.000 deploys na primeira semana de full Tecton, e isso se estabiliza por volta de 2 a 3.000 até a gente chegar em cerca de 6.000 deploys algumas semanas atrás. Mas deploys não são as únicas tarefas que rodam na infraestrutura. Ao longo desse mesmo período, as tasks, os números estão um pouco ilegíveis, né? Mas as tasks elas cresceram de forma praticamente linear, bem ilegível, mas até chegar no pico de 400.000 tasks por semana. E isso faz com que isso representa, né, mais automações que a equipe de engenharia está fazendo. Então, mais testes, mais deploys automáticos, mais verificações, lints, builds de imagem Docker e qualquer coisa que você realmente precisar fazer no seu dia a dia que possa ser automatizado, você pode contar com a nossa plataforma. E é muito interessante também notar que as pessoas não trabalham tanto assim no Ano Novo e no Carnaval, né? O número de tasks cai consideravelmente. Como resultado, a gente chegou em 400.000 tasks por semana e 6.000 deploys por semana.
E isso é um número bastante considerável. A gente lida com uma infraestrutura que é bem robusta, tem muitos moving parts, e a gente consegue manter uma confiabilidade. E hoje, com a infraestrutura que a gente tem, a gente estima que consegue chegar até 4 milhões de tasks por mês, que, assim, algum headroom para alguns meses, e a gente tem oportunidades para escalar isso ainda mais com algumas outras estratégias. A confiabilidade da plataforma, então, cada dia que passa, a gente consegue deixar a plataforma mais robusta, com menos problemas, mesmo com o maior número de tasks, e a gente fica bem contente com esse investimento que a gente fez no EKS. A gente tem um baixo nível de erros, é uma plataforma super responsiva. A gente tem muito pouco enfileiramento, a gente consegue rodar praticamente todas as runs durante semanas e semanas seguidas sem enfileiramento, com 2 segundos de latência. Então, você faz o seu push, seus testes já estão rodando quando você abre o GitHub. E isso é muito bom para a eficiência da nossa engenharia. E o custo é muito inferior do que qualquer outra solução de SaaS que a gente já testou no Nubank. Os custos são inferiores, os limites são muito maiores, porque a gente administra a própria infraestrutura com base em building blocks que a AWS fornece. E é bem mais eficiente, em especial por conta do uso de spots. Alguns detalhezinhos sobre como a gente faz essa operação, né? Algumas considerações que a gente acha um pouco... são considerações que a gente aprendeu com o uso, né? A gente precisa fazer um warm-up do cluster quando a gente faz uma migração de um cluster para um cluster novo. Então, o control plane do EKS, ele é escalado conforme o uso. E se você migra algumas centenas de milhares de pipelines de um cluster para um novo cluster, você pode esperar que o control plane vai ter seu tempo para carregar e entender que você tem uma carga nova para escalar, replicar o etcd, colocar instâncias mais parrudas, etc. Por isso a gente usa, e não só por isso, mas também por isso, a gente usa uma estratégia de blue-green para fazer updates. Então, quando a gente precisa atualizar um cluster, a gente basicamente sobe um novo cluster, roteia as coisas para ele. E se a gente precisar, se a gente tiver um problema operacional, a gente pode voltar as coisas para o cluster anterior. Mas, quando a gente quer subir para um cluster novo, a gente está com um cluster vazio ou friozinho, a gente coloca uma carga fake. Se a gente colocar num cluster frio uma carga muito grande, ele vai travar. Então a gente coloca uma carga fake num cluster frio, até que ele esquente, até que a gente mensure usando Prometheus e os exporters de métricas do API Server, do etcd. A gente mensura que ele está com a mesma quantidade de requests por segundo, o mesmo tamanho do etcd, e só então a gente consegue realmente redirecionar a carga para o cluster novo. Obrigado. Bom, com essa infraestrutura nova, acho que é fácil você se perder e pensar, então eu posso colocar e rodar todos os meus testes em paralelo sempre, certo? Nem sempre, né? A cloud é elástica, mas ela não é infinita. Então, a gente precisa conhecer nossos limites, conhecer os limites dos nossos componentes e dos componentes que a gente depende, nossos fornecedores. Então, um dos componentes importantes para a gente é o etcd, porque todas as tasks e pipeline runs dependem do API Server. E o etcd tem um limite de 8 GB total de disco, 1 MB por um único objeto. Então, se você tem uma pipeline muito grande ou você tem muitas pipelines, você pode bater nesse limite. CSD tem outros fornecedores, como o GitHub, que a gente também tem que respeitar os rate limits dele. E performance controller do Tecton ou de outros controllers que você estiver usando também pode ser um gargalo. É importante para a gente, quando a gente está perto desses limites, reconhecer e fazer o trade-off. Então, a gente pode aumentar um pouco a latência, enfileirar a run e dar vazão para essas execuções. Como o Kubernetes, né, e o EKS, ele depende do etcd e se você ficar criando recursos indefinidamente, isso vai piorar a performance dele, que é como o etcd e o Kubernetes funcionam.
É importante para a gente ter um mecanismo de garbage collection que pega essas runs antigas e remove do cluster. A gente pode arquivar isso no banco de dados, arquivar isso para depois, para análise depois. Isso é importante colocar, que eu acho que é importante colocar que a task ela sobe, é executada e ela fica incompleted. Ou seja, se o processo do container não é travado dentro do Kubernetes, ele não fica long running, ela fica completed. É exatamente esses completeds que lotam o etcd, vocês viram a quantidade de deploys, e aí eles precisam trabalhar com esse mecanismo de garbage collector que nem eu tinha mencionado. Exato. E aí entra um ponto de extensibilidade do Kubernetes. O que é um garbage collector? É um controller que você consegue instalar no seu cluster, olhar para esses manifestos e arquivar em algum lugar. Wrapping up na parte do Nubank, então, o EKS funciona muito bem para carga de trabalho de integração contínua. A gente consegue construir em cima do Tekton e do Kubernetes usando os recursos que eles fornecem. A gente, essas aplicações construídas em forma de controllers e CRDs, elas são super robustas e funcionam muito bem no ambiente do Kubernetes. E a gente precisa entender os limites, tanto os limites da cloud, quanto os limites de fornecedores, para evitar que todas essas 1.600 pessoas de engenharia fiquem paradas e não consigam testar seu código quando fizerem um pull request. E quando a gente está migrando cargas de trabalho novas para clusters novos, é super interessante falar com o seu AWS TAM ou entender que você precisa realmente olhar as métricas do control plane, que apesar de ser managed pela AWS, olhar as métricas dele é uma responsabilidade dos clientes. Estou com o microfone. Bom, indo agora só para o final, que eu vou falar de roadmap, um pouco do nosso produto, do EKS. Né? Então, a gente começou olhando para o control plane, trazer o control plane de maneira mais escalável, né? Depois a gente veio para o tema, que foi o data plane, que é onde é realmente executado as nossas aplicações, os nossos deployments, criando o managed node groups. Ali estão as ferramentas, né, e as coisas que foram desenvolvidas no decorrer do tempo. E agora o tema é a operação do cluster. Então a nossa ideia é continuar lançando add-ons gerenciados para poder facilitar o ciclo de vida de update desses add-ons, né, que isso daí toma muito tempo e é bastante oneroso, né? Utilizar, por exemplo, a utilização do Flux, que está sendo bastante disseminado aí, que é uma maneira da gente executar e provisionar aplicações utilizando o conceito de GitOps, que é aquele conceito que eu falei lá atrás, de reconciliation loop. Então é para esse caminho que a gente está andando. E também a expansão do ambiente de EKS, não só para ficar preso a rodar isso daí dentro da nuvem, mas se você tiver alguma constraint de execução de aplicação na data residency, no servidor local, a gente consegue trabalhar isso também com o EKS Anywhere. Existe um guia de boas práticas do EKS, muito importante anotar esse link. Lá a gente fala sobre boas práticas de resiliência, escalabilidade, segurança, entre outras boas práticas. Então, esse guia aqui é open source, muito bom, está no GitHub disponível, contribuir. Outro ponto que eu queria colocar também é o roadmap de containers. Então, o roadmap de containers, ele está público dentro do nosso GitHub. Lá você consegue acompanhar as novas funcionalidades. Se vocês tiverem features que vocês acham interessante, conversem com o time da conta de vocês, com o SA de vocês, com o account manager de vocês, que eles conseguem envolver o nosso time para poder ajudar vocês na necessidade que vocês têm. E algumas coisas aqui, né, em relação ao AWS Skill Builder, que possui vários cursos de graça para vocês que querem aprender. As nossas certificações, quem quiser saber um pouco mais, vai falar com o time de treinamento do Márcio Honorato ali no lounge de certificação. Bom, gente, queria agradecer a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. A gente vai estar aqui do ladinho e andando por aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida da gente. Quer falar alguma coisa, pessoal? Obrigado. Muito obrigado. E, por favor, não esqueça do CSAT. Valeu.